Eu quero falar sobre o Salmo 11, que fala sobre o que pode o justo fazer. Eu quero ler, tá? Este salmo para vocês. Então fala assim: Eu me abrigo em Javé, porque vocês me dizem: foge para os montes, passarinho, porque os injustos retesam o arco, ajustando a flecha na corda, para atirar ocultamente contra os corações retos. Quando os fundamentos se corrompem, o que pode o justo fazer? Javé, porém, está no seu templo santo. Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo. Suas pupilas examinam os homens. Javé examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofre, e um furacão violento é a parte que descabe. Porque Javé é justo e ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. Então, o que este salmo tocou o meu coração para poder estar vindo aqui para falar com vocês? O que pode o justo fazer? Quando estamos em uma situação de injustiça, onde acreditamos que estamos passando por algo que não merecíamos, através de uma situação, através até mesmo que possa envolver uma condição física ou até mesmo pessoas que estão envolvidas nesta situação. Vou falar aqui sobre a doença, por exemplo, sobre uma condição de saúde. Por ser da área de saúde, então este salmo tocou meu coração. Eu acredito que quando estamos em um momento de angústia, de sofrimento, quando estamos sofrendo por algo maior que aflige a nossa mente, o nosso corpo, a gente se sente injustiçado devido a essa situação. E por muitas vezes pensamos, por que estamos sofrendo? Por que esta condição apareceu na minha vida? O que está acontecendo comigo que eu não tenho forças, até mesmo para reagir com relação a essa situação? E por muitas vezes, são tantas perguntas que vêm à nossa mente, tantos pensamentos, e pensamentos tão negativos, de baixa energia, que por muitas vezes não conseguimos reagir a determinada situação. Por muitas vezes vêm emoções que geram culpa por aquilo que fizemos anteriormente, emoções que geram angústia, tristeza e sofrimento. E por muitas vezes, como reagimos a isto? A gente acaba desistindo por muitas vezes. A gente desanima e a gente para e se entrega. Se entrega até mesmo à condição de saúde que estamos. Por muitas vezes, a gente acaba nos conformando e a gente também para. E a gente deixa a vida levar tudo aquilo que vivemos, né? Até mesmo levar a nossa felicidade, a nossa alegria. A gente reage àquilo que deveríamos para tentar melhorar. E por muitas vezes também a gente foge da situação, a gente não enfrenta de frente ela. A gente acaba, na verdade, indo para um lugar que até mesmo a gente acaba se isolando de pessoas, até mesmo que amamos, porque a gente não quer enfrentar, e a gente não quer enfrentar nós mesmos,
e as pessoas que nos envolvem, por estarmos sofrendo. E isso gera também um sofrimento ao nosso redor, até mesmo das pessoas que amamos, porque elas não sabem mais o que podem fazer por nós, porque nós nos deixamos ir por este sofrimento todo que estamos passando, devido à nossa condição de saúde. E o que esse salmo fala? Esse salmo fala que Deus está conosco o tempo inteiro. Só que devemos, na verdade, procurá-lo. A gente não pode deixar que as nossas forças, a nossa coragem acabem. E só Ele que pode nos dar. E ele fala que ele se mantém no mesmo lugar. Só basta a gente procurá-lo. Tanto é que aqui no Salmo 11, no versículo 4, ele fala: Javé, porém, está no seu templo santo. Ele nunca saiu de lá. Javé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo. Suas pupilas examinam os homens. Ele está conosco. Ele está nos examinando, ele está esperando que a gente recorra a ele. É isto que ele deseja. Ele quer entrar em ação com relação ao nosso sofrimento, porque ele quer que a gente se alegre, que a gente tenha força e coragem. Ele quer que a gente se estruture nele, que ele dê esse alicerce para nós de força e coragem. Só que precisamos entrar em ação com ele. Não basta a gente se refugiar e orar apenas e não entrar em ação, cruzar os braços ou até mesmo juntar as mãos em oração e não fazer nada por nós. Porque é isso que ele deseja, que a gente faça algo por nós. Porque ele quer ver essa coragem, essa força dentro de nós. Porque ele quer que a gente peça a ele e haja, e faça, e entre em ação. É isso que ele pede. Por muitas vezes eu fiz as 3 coisas. Eu desisti, eu desanimei, eu não quis mais continuar nas minhas aflições, na minha condição de saúde. Por muitas vezes eu me conformei, eu parei e até mesmo não desejei mais nada. Eu falei, eu estou assim, então tudo bem, deixa a vida me levar da forma que está. Então eu não tinha o ânimo de lutar pela minha saúde, até mesmo pela minha vida, porque eu achava que eu era assim. Então eu não fui em busca da minha liberdade, da minha paz, até mesmo da minha remissão, a remissão dos meus problemas de saúde. Por muitas vezes também eu me refugiava no meu quarto, então eu fugia da situação. Eu não queria comentar com ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar em um quarto escuro, deitada. Por mim ficaria o dia inteiro dormindo, não queria nem levantar da cama, de tão desanimada. Mas teve um tempo que aí eu descobri que eu tinha que entrar em ação, pelo menos pela oração. E aí meu quarto era um refúgio realmente de oração. Só que não era completo. A minha atitude não era completa. Porque eu me refugiava no meu quarto, ficava quieta, isolada de todos, orando, mas somente orando. E achava realmente que era só cruzar os braços e esperar algo, que um milagre acontecesse. Só que aí em tantas orações que eu pedia a sabedoria, porque é tão importante pedir a sabedoria. Eu acho que é o mais importante que a gente deve pedir ao Senhor. Que o Espírito Santo, nosso conselheiro, possa nos mostrar o caminho. E ele mostra sim. Às vezes em uma mensagem, em uma leitura bíblica, após uma oração, ele responde. É só entrar em intimidade com ele que ele responde. E aí a gente começa a identificar a voz do Senhor,
a voz do Espírito Santo falando conosco de diversas formas, até mesmo através de uma pessoa que nos conhece, passa um recado que a gente fala que é inspirado. Através da Sagrada Escritura sempre, sempre tem uma resposta. E aí eu fui vendo que eu tinha que entrar em ação, eu tinha que ter um interesse pela minha saúde, pela minha condição de saúde. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu busquei. Eu tinha que entrar em ação com Ele, com o Senhor, porque somente assim eu ia conseguir atingir aquilo que eu tanto sonhava e desejava, a remissão dos meus problemas de saúde. É claro que remissão não é cura. Remissão é o silenciamento de alguns sintomas e até mesmo a diminuição dos sintomas, não totalmente. Mas isso faz com que a gente aprenda que não precisamos estar curados para viver bem. A gente apenas aprendemos que temos que lidar melhor com a nossa condição de saúde, com os nossos problemas de saúde. E assim a gente consegue se organizar para isto, porque Deus nos dá força e coragem, sim. Ele é o nosso alicerce, é dele que vem essa vontade de vencer, de continuar por nós, sempre por nós, e consequentemente para os outros também que tanto amamos. Esta é a mensagem, tá, gente? Um beijo, fiquem com Deus.